E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula eu vou tratar do teorema de Noether hamiltoniano. Então, vamos lá. Sem enrolar demais, né? Nós vamos lidar com o teorema de Noether. Nós vimos, no caso do teorema de Noether para a ação, que simetrias da ação implicam em invariantes dinâmicos, ou seja, em quantidades conservadas por evolução temporal. A gente teve aí um gostinho do teorema de Noether no caso de translações, e nós vimos que quando a hamiltoniana de um sistema é invariante por translações, isso significa que o momento conjugado na direção daquela translação é uma constante de movimento. Então a gente tem uma forma geral do teorema de Noether, no caso hamiltoniano, que a gente vai tratar agora. Mas eu vou enunciá-lo aqui da seguinte forma. Se a hamiltoniana de um sistema é invariante por um grupo de transformações infinitesimais, há um invariante dinâmico para cada transformação de simetria do sistema. Esse é o enunciado que eu vou dar do teorema de Noether hamiltoniano. E agora eu vou provar, vou colocar esse cara inclusive em negrito. E a prova vai ser o seguinte: eu vou supor um grupo de transformações que numa função geral, ou seja, numa função qualquer do espaço de fase, ele atue da seguinte forma: um parênteses de Poisson com determinado um conjunto de geradores φ de epsilon alfa, em que aqui nós temos o seguinte: φ de alfa são os geradores analíticos, mas eu vou colocar só os geradores das transformações. Os épsilons alfa são os parâmetros dessas transformações. Então, por exemplo, se o φ alfa são momentos, essas transformações são translações nas posições. Se são posições, esses caras são translações nos momentos. Esses são os exemplos que nós vimos. Agora, se φ alfa é apenas uma hamiltoniana, esse cara aqui é evolução temporal. E aqui eu estou supondo que o alfa vai de 1 até determinado valor m, que no geral ele pode ser menor ou igual ao número de coordenadas do espaço de fase. Por isso eu estou usando esse índice alfa aqui. Esse índice alfa agora vai ser diferente do índice A, B e C, que vai de 1 até n, número de graus de liberdade total do sistema. Então eu estou supondo que existem essas transformações aqui. E nós temos que a hamiltoniana é invariante sob essas transformações se o parênteses de Poisson da hamiltoniana com cada um dos geradores é igual a zero. E, portanto, o que nós temos aqui é que os próprios geradores das transformações ali em cima são invariantes dinâmicos, visto que os parênteses dos geradores com relação à hamiltoniana são iguais a zero. E, portanto, eu tenho um conjunto de transformações, que são os ΔΦ alfa, para cada alfa, φ alfa com H dt. Esse cara vai ser zero também. Ou seja, vale aquela forma do teorema de Noether que eu dei para translações. Se H é invariante pela transformação gerada pelos φs, os φs são invariantes por evolução temporal. E isso acontece por causa da simetria dos parênteses de Poisson. Então, note que como é simples você encontrar invariantes utilizando o teorema de Noether. Se você tem uma simetria da hamiltoniana, os próprios geradores da transformação são invariantes dinâmicos e vão me gerar as transformações de simetrias que me deixam o sistema invariante. Bom, tive que continuar a gravação no outro dia, né? Por isso que eu mudei de camiseta. Mas vamos continuar aqui. Aqui eu quero dar um exemplo simples, que são os invariantes do oscilador harmônico simples em uma dimensão. A gente sabe já que a hamiltoniana do oscilador é 1 sobre 2m p ao quadrado mais meio de m ômega 2 q2. Eu tenho uma coordenada generalizada q e um momento canônico p conjugados. Nós sabemos que as relações fundamentais são essas aqui, né?
Q com P é 1, Q com Q e P com P são obviamente 0. E nós podemos calcular os invariantes dinâmicos lineares e quadráticos dessa Hamiltoniana. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer os lineares primeiro. O que é um invariante linear? Um invariante linear é um invariante desse tipo aqui. Uma função alfa mais uma função beta p, em que alfa e beta são funções possivelmente do tempo. Para que o i seja invariante, di dt é igual aos parênteses de i com h, e aí eu preciso somar aqui a derivada parcial de i com relação a t. E nós vamos, só por economia de notação, dti. Esse cara aqui tem que ser zero para que i seja invariante dinâmico. Portanto, eu vou calcular essa expressão aqui para ver se eu encontro um i que seja invariante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa expressão aqui, vou calcular também a sua derivada temporal, vou colocar o zero para cá para eu poder utilizar equações em multilinha e vou desenvolver esse cara aqui. Derivada aqui vai me dar 4 termos, né? 3, 4. Eu tenho primeiro a derivada em alfa, depois eu tenho a derivada em Q, com esse termo para fora, depois esse termo aqui vai embora, derivada em beta, e aí derivada temporal em P. O tempo aqui é considerado independente, então esse cara aqui vai ser zero e esse cara aqui vai ser zero. E agora eu vou lidar com os parênteses. Né? Os parênteses também são derivadas, portanto eu tenho também aqui 2 termos. Só que alfa e beta, claro, se o invariante é linear, eles não podem depender das coordenadas do espaço de fase. Então eles são constantes para os parênteses de poisson. E aí eu preciso calcular parênteses de Q com H e parênteses de P com H. Eu só copio a Hamiltoniana e colo. Vem para cá. Então deixa eu pegar essa linha, colocar aqui embaixo. O parênteses de Q só é diferente de zero com funções de P. Então esse termo vai embora. E o parênteses de P só é diferente de zero com funções de Q. Então esse cara vai embora. Eu uso a bilinearidade. 1 sobre 2m vai para cá. E aqui eu vou ter meio de m ômega 2. E portanto eu posso vir aqui. Esse cara aqui dá 2p parênteses de p. E aqui dá 2q parênteses de q. Derivada normal. Esse 2 vai embora com meio. Esse 2 vai embora com meio. P com q é 1. Q com p é 1, né? E p com q é menos 1. Portanto, eu posso pegar os termos que dependem de P e organizar, por exemplo, aqui eu tenho alfa sobre m, P. E aqui eu tenho menos, coloco o Q em evidência. Para que esse cara aqui seja zero, P e Q são independentes no espaço de fase. Então os coeficientes têm que ser zero. Então eu tenho um conjunto de equações diferenciais ordinárias que são obedecidas pelos parâmetros alfa e beta. Eu tenho beta ponto mais alfa sobre m tem que ser igual a zero. E o alfa ponto menos m ômega 2 beta tem que ser igual a zero. Perceba que as duas equações elas estão acopladas, né? Ambos dependem de alfa e de beta. E o que eu posso fazer é descobrir a equação diferencial de segunda ordem desses caras aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira expressão e vou derivar de novo com relação ao tempo. Portanto, aqui eu tenho a derivada segunda. E aqui eu tenho a derivada primeira. M é constante, continua sendo zero. E como alfa ponto é igual a m ômega 2 beta, eu substituo alfa ponto aqui. O m vai embora. Então, olha só que interessante. O beta obedece à mesma equação de movimento do oscilador harmônico simples. Então, eu tenho aqui duas funções independentes. Eu tenho que o beta pode ser um A exponencial de i ômega t, como nós já vimos. E eu tenho uma segunda solução linearmente independente, que é o beta estrela, que é igual a exponencial de menos i ômega t. Isso significa que os invariantes, meu invariante linear, eu tenho, na verdade, dois invariantes lineares. Eu tenho esse i, lembre-se que o alfa é igual a m beta ponto, eu só uso essa expressão com sinal negativo. Então eu tenho o i, que é m beta ponto beta p, e o complexo conjugado, i estrela, que é menos m beta ponto estrela mais beta estrela p. Me dão dois invariantes lineares independentes. O primeiro invariante linear
eu substituo beta, certo? Com uma constante A. E aqui eu modifico, coloco beta ponto. Quem é o beta ponto? Beta ponto é I ômega A exponencial de I ômega t. Eu vou colocar a exponencial em evidência, elevado a I ômega t. Eu esqueci de colocar o A, então eu vou colocar o A aqui em evidência também. Então aqui eu tenho esses senhores aqui. Eles são invariantes dinâmicos. Se quiser conferir, calcula a derivada temporal de I, substitui as equações de Hamilton e vocês vão ver que dá zero. E o I estrela, que é o segundo invariante dinâmico desse sistema, ele é, vocês podem conferir, o complexo conjugado desse cara. Então eu tenho menos I ômega t e aqui mais IM ômega. Então esses são os dois invariantes do meu sistema. Bastante simples. O invariante quadrático, eu posso fazer a mesma brincadeira, né? Eu poderia colocar um invariante quadrático, vou chamar de E, como uma função alfa, p quadrado, mais beta, q ao quadrado, mais gama, pq. Né? É uma forma quadrática geral. Isso me dá um trabalhinho, mas eu consigo encontrar as equações para alfa, beta e gama. Essas equações vão me dar uma equação só para gama. O que vai acontecer é que gama, aqui no caso, vai ter que ser igual a zero. Alfa vai ter que ser 1 sobre 2m e beta meio de m ômega 2. Portanto, esse cara aqui, ele vai me resultar na própria hamiltoniana do sistema. Uma outra forma de ver isso é fazendo a multiplicação entre os dois invariantes lineares, né? Porque se eu tenho dois invariantes lineares, o produto deles também é invariante. Portanto, eu posso fazer, por exemplo, I estrela I, que a gente chama de I ao quadrado. E aí é muito simples. Eu tenho esse cara aqui multiplicado pelo seu complexo conjugado, que vem aqui, certo? Esse A aqui é real. Olha só, eu tenho a exponencial de I ômega t com a exponencial de menos I ômega t, esse termo some. Aqui eu tenho A ao quadrado. E aqui eu tenho, distribuo o produto, portanto eu tenho P ao quadrado PQ, mais I M ômega QP, menos I M ômega, aí aqui eu tenho Q ao quadrado, também tiro esse cara aqui. Tudo bem? Olha só, esse cara aqui é igual ao segundo, vai embora, menos I ao quadrado dá mais 1, e aqui eu tenho M ao quadrado, ômega ao quadrado. E esse cara aqui está relacionado com a energia do sistema se eu escolher em que A é igual a 1 sobre raiz de 2m. Se isso for verdade, eu tenho aqui 1 sobre 2m, né, que me dá exatamente a hamiltoniana do sistema. Então a gente vê que a hamiltoniana de fato é conservada, e isso, claro, poderia ser facilmente observado, porque HDT é igual a H com H, que é zero, mais a derivada parcial de t com h, que é zero. Então esses termos individualmente são nulos. Esse sistema fica mais interessante quando eu lido com uma hamiltoniana, por exemplo, em que ômega depende do tempo, né? E aí essa hamiltoniana deixa de ser temporalmente conservada, mas eu ainda tenho invariantes lineares e invariantes quadráticos. Eu fiz um vídeo com vocês falando sobre as condições iniciais do oscilador harmônico simples, e essas funções I e estrela têm precisamente a conotação daquelas funções A e A estrela que nós tínhamos introduzido na época, né, com o valor apropriado de A. E nós podemos ver também, claro, quais são as transformações geradas pelos invariantes I e estrela. Claro que a transformação gerada por H é evolução temporal, mas os invariantes lineares eu não sei, né? Para eu encontrar as transformações geradas pelos invariantes lineares, eu pego as coordenadas e calculo, eu só tenho uma, eu pego a coordenada e calculo qual é o parênteses de Poisson dessa coordenada com I, e aqui eu tenho um parâmetro, né, de transformação. Eu vou deixar como delta lambda, para eu descobrir que tipo de transformação é essa. O I é dado por esse elemento. Esses caras aqui são constantes para os parênteses. E o P só é diferente de zero com o Q. Essa relação aqui é igual a 1. Portanto, eu tenho uma transformação desse tipo. Ou seja, eu tenho uma simetria da hamiltoniana com relação
a essa transformação aqui. Também posso calcular, claro, como é que essa transformação atua no momento. Esse cara aqui é P e delta lambda. Eu também tenho a transformação, portanto, pego o I, que é esse cara aqui, e vou calcular este senhor aqui. Mais uma vez, o A vem para fora. P com P dá 0. Esses caras aqui também vêm para fora. E o parênteses de P com Q é menos 1. Então, eu tenho aqui o sinal negativo. Então, essas são as transformações. Mas eu tenho também uma transformação que eu vou chamar de delta estrela, Q, que é igual a E na menos I ômega T delta lambda. E tenho o delta estrela P, que é igual. Aí é só eu fazer a conta, mas vai me dar o complexo conjugado dessa transformação. Então eu tenho na prática 4 transformações que deixam a hamiltoniana invariante. São essas aqui. Essas são transformações que são transformações escondidas no sistema do oscilador harmônico. Ele causa uma álgebra que me permite quantizar o oscilador a partir de operadores de escada, A e A dagger, né? Quando eu vou fazer quantização. Mas eu vou ficar, nessa análise, vou ficar por aqui. Bom, gente, eu vou ficar por aqui nesse vídeo, né? E vou fazer um último vídeo sobre os parênteses de Poisson, em que a gente vai estudar a álgebra do momento angular em 3 dimensões. Tá certo? Então, até a próxima. Bons estudos. Vamos lá.